dia a todos, amados príncipes e princesas do Senhor. Que delícia estar na casa do Pai. O melhor lugar que podemos estar aqui. Não há nada melhor do que esse lugar. Não há nada que supere a presença de Deus. Dinheiro, trabalho, fama, conquistas, realizações. Nada é melhor do que a presença do Pai. Que esse lugar de descanso, que esse lugar de abraço, de amor, ele fique memorizado no seu coração, na sua mente, para que você nunca queira sair da presença dele. Para que você nunca troque as coisas que o mundo pode te oferecer, os prazeres desse mundo, por essa presença maravilhosa que nos supre por completo. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso alicerce. Ele é aquele que nos supre. Glória a Deus. É bom demais estarmos juntos nesse tempo que Deus preparou. Algumas pessoas estiveram ontem aqui conosco, na conferência dos jovens. Quantos estiveram aqui? Levem sua mão. A maioria da igreja, mas alguns não conhecem a gente. Eu vou me apresentar. Eu sou a pastora Ana Chara, esposa do pastor Benco. Nós somos o Ministério Firmados na Rocha. Somos também pastores auxiliares lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Igreja da Restauração. Eu sei que já tem alguns cariocas aqui na igreja, né? Coisa rara, sabia? A gente viaja muito na América, tem poucos cariocas espalhados por aí. E nós temos tido o privilégio de servir a Deus nos 4 cantos da terra. Eu falei ontem aqui, vou falar novamente, que nós acabamos de completar 10 anos de ministério, 10 anos de jornada, pregando o Evangelho, aonde Deus nos leva. 10 anos onde a gente praticamente não tem casa, aonde a gente viaja toda semana. Chega em casa para fazer laundry, trocar a roupa suja pela roupa limpa, ter uns dias com os nossos pastores e continuar a jornada. Eu sei que vocês estão fazendo 10 anos de ministério também, né? Eu estava vendo isso ontem, eu falei, que tremendo como Deus alinha os ciclos, né? Como Deus sincroniza os tempos. Isso se chama o Kairos de Deus. É o tempo dele, não é o tempo do homem. Isso tem algo muito profético, estamos com vocês nesse ciclo onde nós completamos 10 anos de jornada e vocês com 10 anos de ministério. Deus tem algo novo para liberar sobre a nossa vida. Ele tem um novo ciclo de colheita para derramar sobre nós. 10 anos é um ciclo que se completa, mas um novo tempo que se inicia. Um tempo de novos começos. Deus tem novos começos para mim e para você. E esse decreto tem sido liberado sobre a nossa vida. Eu quero liberar sobre a tua. Porque se você está vivendo o início de um novo ciclo, certamente Deus vai começar novas coisas e vai te usar de uma maneira diferente da maneira que Ele tem te usado, e vai te prosperar e vai te levantar aqui nessa geração, nesse tempo, nesse país, para ser uma atalaia, para ser um homem e uma mulher do céu que vai marcar vidas com a glória de Deus que habita em você. Deus é um Deus de ciclos. Ele é um Deus de estações. Ele é um Deus de propósitos. A Bíblia é marcada por momentos onde Deus fecha, conclui ciclos e inicia novos ciclos. Mas para isso eu e você, para que a gente venha colher o novo tempo, a nova estação, a nova colheita liberada dos céus sobre a nossa vida, nós temos que estar alinhados com Ele. Não podemos negociar nada. Não podemos negociar os princípios, porque princípios não se negociam. Precisamos somente obedecer. Diga obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça em tudo. Não é fácil nem para você e nem para mim. Deus tem nos alargado. Tem sido difícil em algumas áreas, porque a gente pensa, já está bom, eu não consigo mais do que isso. Mas com Ele nós podemos todas as coisas. Nele nós podemos ir além. Se permita, simplesmente diga sim. Se renda, se abra, diga, eis-me aqui. Sozinho eu não consigo, mas se tu fizeres em mim, eu posso. Que a sua oração seja, eu não quero ser como eu sou, eu quero ser como tu és, Senhor. Que não haja hipocrisia no nosso coração de achar que tá bom. Eu já sou crente, eu já sou santo, eu já
sentimento de inconformação. Que a gente não tome a forma desse mundo, que a gente não se acomode, que a gente possa dizer: Senhor, eu quero mais, me santifica mais, me cura mais, me liberta mais, me tira da zona de conforto, para que eu possa conquistar mais para Ti, para que eu não viva nessa terra fazendo coisas para mim, adquirindo coisas que são para o meu benefício, para a minha realização, mas para que eu possa construir tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Ah, Deus, nos ajuda. Só o Senhor pode fazer essa obra em nós. Aleluia. Eu sei que eu não vou pregar nessa manhã e eu não quero continuar, senão Deus vai tomando a gente e há um mover muito grande no Espírito Santo. E Deus me preparado para entregar através do meu esposo. Aleluia. E certamente você deve saber que eu venho de uma família muito conhecida no Brasil. Sou filha da cantora e pastora Baby do Brasil, que antes se chamava Baby Consuelo. Quantos conhecem minha mãe? Amém. Para a glória do nome de Jesus, ela é uma tremenda mulher de Deus. Usadíssima pelo Senhor, da maneira que Deus escolheu ela, com aquele cabelo roxo, cantando. As músicas que Deus permite com que ela canta. É o chamado dela e para ela, amém? É cada um no seu chamado, cada um no seu quadrado. Não tente imitar a unção do outro, amém? Porque se Deus falou com ela, quem sou eu para me meter? Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: aquela mulher é santa. Sobe monte, desce monte, jejum, passa todos os dias 1 hora de joelhos orando na presença de Deus. Coisa que eu não faço e deveria fazer. Então eu quero dizer para vocês que Deus fez uma obra muito grande na minha vida, porque eu vim do meio artístico, vim de uma família que é história na música brasileira. Meu pai também é um grande guitarrista chamado Pepeu Gomes. Você conhece ele? É da sua geração? Então inclua ele nas suas orações, por favor. Lembre dele quando você estiver colocando seus familiares. Coloca ali Pepeu Gomes. Fala esse nomezinho, sussurra no ouvido do papai, porque ele ia tocar aquela guitarra para Jesus ainda nesse tempo, para que ele seja usado com aquele dom e talento que Deus entregou para ele. Porque a Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são o quê? Todas as coisas. Todos os nossos talentos têm um propósito: servir o Rei. Eu fiz parte de um grupo com as minhas irmãs por muitos anos, um trio que na época se chamava SNZ. Alguém lembra? Nós cantávamos juntas e atingimos muitos jovens, fizemos muito sucesso no meio da juventude. Brinco também era cantor numa banda de rock. Eu conheci ele no mundo, no meio artístico. E Deus fez uma obra tão extraordinária na nossa vida. Ontem tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco com o pastor de vocês, um tremendo homem de Deus. Um homem santo. Amados, um homem santo, separado para Deus. Vocês têm que dar valor a isso. Deem valor aos pastores de vocês. Ter pastores santos é um privilégio. Tem muita gente que não está alinhada com Deus. Tem muita gente fazendo o Senhor passar vergonha, desonrando o nome do Senhor. Então, quando nós temos pastores santos, eu sei porque eu tenho, eu valorizo muito isso. Ontem nós conversando e falando, compartilhando um pouco do que Deus fez, nós falamos o quanto foi difícil, principalmente para mim, a renúncia de abandonar toda a minha carreira secular, porque eu venho de uma história, de um legado, de uma família que tem a história da música brasileira, né? Que marcou a história da música brasileira. Mas um dia Deus me chamou para a obra. E um dia Jesus falou: pega tudo que você tem, entrega e vem me seguir. Vem começar uma nova história, porque eu quero te usar de uma maneira diferente. Eu não sei como Deus tem falado com você. Eu creio que Deus fala com cada um de uma maneira específica. Mas aquilo que Deus fala contigo, amado, deixa eu te dizer uma coisa: na hora pode doer, na hora você vai espernear, vai ser o teu Isaac, vai ser aquele teu sacrifício do teu bem maior, que você vai achar que você está perdendo, que não vai valer a pena, que é uma loucura. Mas em Deus, quando se perde, é que se ganha. A Bíblia diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E há 10 anos atrás, eu entreguei o meu Isaac.
Eu entreguei a minha carreira, eu entreguei o meu sonho, eu entreguei tudo que eu tinha, o meu futuro, aquilo que eu achava que eu tinha nascido para fazer. Deus falou: eu te chamei para algo muito maior, para uma obra muito mais nobre, para uma música que não será um entretenimento, e sim um instrumento para curar e libertar a vida. E quando eu entendi o meu propósito, eu falei: amém, eis-me aqui. Eu não vou te resistir, porque eu quero viver a tua promessa. Eu quero que vocês saibam que eu nunca fui tão feliz e tão realizada em toda a minha vida. Eu vou fazer 14 anos de casada. Sou muito realizada com meu marido, porque ele é o homem da minha vida, ele é o meu príncipe, a minha bênção. E nós juntos temos muito mais do que um casamento, e sim um chamado, um ministério. Glória a Deus. Que hoje, nessa manhã, Deus possa falar com você através da vida dele, porque ele é um milagre vivo. Amém. Se Jesus não tivesse alcançado o brinco, certamente ele estaria morto ou preso. Deus arrancou ele do candomblé, da umbanda, do queto. Ele tocava tabaco no terreiro de macumba. Era um homem mulherengo de muitas mulheres, promíscuo, gostava de briga na rua. Quando eu conheci na primeira vez, ele não era essa bênção que você está vendo hoje, não. Pense assim na visão do cão chupando manga em cima do pé de mariola. Era o brinco. Hoje ele é um vaso de honra. Um vaso colorido, vaso pintado, mas um vaso de honra. Para você receber de Deus o óleo do céu. Abre o seu coração para que você possa ser inundado, porque Deus tem derramado uma porção em nós para derramar na tua vida. Não é para parar em nós. O que Deus fez em nós não é para nossa glória, não é para ficar em nós, é para você receber também. E só não vai receber quem não quer, porque Deus está aqui, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se você quer, aplauda bem forte. Ele cresce, eu diminuo, Ele apareça. Vem, vem, Jesus, vem, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, e ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, queridos? Jesus disse que Ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Então diga para essa pessoa que está sentado do seu lado, diga assim, ó: Cristo tem vida em abundância para você. Tem vida em abundância para você. E abundância quer dizer o que? Fartura, quantidade, em todos os aspectos, amém? Nós geralmente, quando viemos à igreja, nós buscamos um crescimento espiritual, mas o equilíbrio tem que vir na sua totalidade. Cristo tem uma vida para você em abundância em todos os aspectos. Cristo tem uma vida para você em abundância, no seu espírito, na sua alma, na sua mente e também no seu corpo. Você sai daqui nessa manhã, debaixo dessa presença, irmãos. Está difícil pregar, porque a presença de Deus é muito forte. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer a obra, amém? Aleluia! E eu tenho certeza também que você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Amém? Quero compartilhar uma palavra que tem mudado a minha vida. E eu creio que as ministrações mais fortes que Deus tem me dado são aquelas que, em primeiro lugar,
elas têm uma autoridade e uma mudança maior, começando comigo mesmo. Eu costumo dizer que o ouvido mais próximo da pregação é o ouvido do pregador. Então, eu tenho que entender que a palavra Bíblia, ela é o manual do fabricante. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia é, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E também eu tenho fé de acordo com o que eu ouço que sai desse livro aqui, porque a palavra diz isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando eu abro a Bíblia me abre, porque se ela não me abrir, ela não passa de um simples livro de entretenimento. Mas a Bíblia não é só isso. A Bíblia não é somente um livro histórico, geográfico e econômico. A Bíblia é lá no seu íntimo, tudo aquilo que você deve ser, tudo aquilo que você pode e principalmente tudo aquilo que Deus tem na direção da sua vida, do seu matrimônio, da sua casa e do seu ministério. Então que você saia daqui confrontado pela palavra, porque a palavra de conforto, ela te conforta, mas a palavra de confronto, ela te cura. A palavra de confronto lança você a geografia da sua cura e da sua mudança. Que você possa praticar tanto a palavra que te conforta, mas principalmente a palavra que te confronta. Amém? Nessa manhã então eu quero compartilhar uma palavra intitulada Sarados no corpo, curados na alma e alinhados no propósito. Vamos repetir comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Diga: sarados no corpo, curados na alma e alinhados no propósito. São os homens sarados no corpo, curados na alma e alinhados no propósito. As mulheres saradas no corpo, curadas na alma e alinhadas no propósito. Toda a igreja, sarados no corpo, curados na alma e alinhados no propósito. Amém? Quantos aqui então trouxeram e são apaixonados pelo manual do fabricante? Aleluia. Não sei se o seu manual é de abrir ou de ligar, mas abre aí o seu manual, liga o seu manual aí, a Bíblia, lá no livro de Êxodos. Vamos ler o capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 5. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Aleluia. Está logo ali nos primeiros livros do Velho Testamento. Se você não achou Êxodo 4, você pode ir no livro mais lido da Bíblia, viu, varão, que é o livro do índice. Ali você vai achar Êxodo, viu? Sempre perguntei assim para Deus: Deus, por que tem, né, o índice na Bíblia, irmão? Nada na Bíblia está à toa. Então, quanto mais você usar lá o livro do índice, um dia menos você vai precisar dele. Êxodo capítulo 4, versículo 1 na minha Bíblia diz assim: E disse Moisés ao Senhor: Eis que não acudirão, não crerão na minha voz, não acudirão à minha voz, e ainda vão dizer que o Senhor não lhe apareceu. Versículo 2: E disse Deus a Moisés: O que você tem nas tuas mãos? Moisés respondeu: Nas minhas mãos eu tenho o meu bordão, em algumas versões a minha vara, e em outras versões o meu cajado. Versículo 3: Então disse o Senhor a Moisés: Lança o seu bordão, a sua vara, o seu cajado ao chão. E Moisés lançou o cajado ao chão. E a palavra diz que esse cajado, essa vara, esse bordão se transformaram em uma, diga cobra, diga serpente, diga leviatã. Isso. E ainda mais, a Bíblia diz que não somente a vara, o bordão, o cajado de Moisés se transformara em uma serpente, mas ele fugia dela. Então, no próximo versículo, Deus fala: Moisés, para e pega a serpente pela cauda. Então Moisés estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se novamente em um cajado em tuas mãos. Versículo 5: Para que todos creiam, Moisés, disse o Senhor, que o Deus dos teus pais, ou em outras traduções, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó ou Israel, lhe apareceu. Aleluia. Feche sua Bíblia e não seus olhos. Senhor Deus,
aqui está a sua palavra, a proclamação que nos liberta. A sua palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é o Senhor. O Senhor é o caminho, é a vida e a verdade. A verdade é a tua palavra, a verdade são os teus princípios, e nós te agradecemos pela sua palavra já colocada em nossos corações essa manhã. Mas eu te peço, Deus, amplia o nosso entendimento, aprofunda o nosso relacionamento e a nossa intimidade contigo nessa manhã, e nos dê, Deus, a revelação dessa palavra, que essa palavra venha a ser uma palavra rema, salte aos nossos olhos espirituais, e que ela mude, cure a nossa vida, liberte a nossa vida nessa manhã, para que possamos sair daqui com entendimento, Deus, um esclarecimento, um conhecimento em Ti, para que haja a manifestação do Teu Espírito em nós e através de nós. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Amém. Amados, essa é uma palavra muito forte. Eu tenho estudado muito a vida desse homem chamado Moisés. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. E o que mais me chama a atenção nessa passagem, eu vou contextualizar você um pouquinho. Você conhece, né, a história, aonde Deus se manifesta a Moisés em uma sarça ardente que não se consumia. Ou seja, Deus chama a atenção de Moisés através do fogo. E quando Moisés chega perto dessa sarça, vem uma palavra de Deus através da sarça dizendo: Moisés, eu tenho algo contigo, meu filho. E muitas vezes você procura o fogo como direção. Deixa eu te falar, o fogo não vai te dar direção, o fogo vai chamar a sua atenção. O que vai chamar, aliás, o que vai te dar direção não é o fogo, é a palavra. A palavra de Deus, vou repetir para você: o fogo chama a sua atenção, o fogo te cura, o fogo te prepara, o fogo te liberta, mas o que dá direção não é o fogo, é a palavra. É por isso que o fogo na sarça ardente chamou a atenção de Moisés, mas o que deu a direção ministerialmente para a vida daquele homem foi a palavra de Deus. Porém, tem muita gente que acha que já passou o tempo de cumprir a palavra, ou que Deus se esqueceu dele em relação à idade que tem. Eu quero que você entenda que nesse momento que Deus se manifesta a Moisés, Moisés não tinha 30, Moisés não tinha 40, Moisés não tinha 50, Moisés não tinha 60 e também não tinha 70. Moisés havia completado 80 anos de vida. E foi quando Deus se manifesta, supostamente na minha cabeça e na sua cabeça, esse velhinho. Mas esse velhinho, irmão, de 80 anos, eu quero te dizer, estava mais preparado no seu corpo e na sua alma do que muitos garotos de 20 anos nessa igreja. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã é que quando Deus se manifestou a Moisés e chamou Moisés para o ministério, ele tinha 80 anos, mas ele não era qualquer velhinho de 80 anos não. Na minha cabeça, a Bíblia não diz, mas eu entendo que em primeiro lugar, Deus encontrou Moisés com o corpo sarado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque ele tinha completado 80 anos. Aquele homem subiu o Monte Sinai, descia o Monte Sinai, cuidava das ovelhas, não estava em casa acamado ou doente, estava trabalhando nas malhadas, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E ainda por cima Deus se manifesta a ele dizendo: olha, você tem 80 anos, você está trabalhando, você está correndo atrás, mas eu tenho algo maior para você. Seu ministério começa agora, com 80 anos de idade. E tem muita gente que já fez 50, 60 e fala: não, pastor, eu estou velho, eu acho que eu vou até pensar em jubilar. E Deus conta com Moisés aos 80 anos. A Bíblia não diz, mas é claro que na minha cabeça eu entendo teologicamente que é impossível Moisés cumprir a chamada se ele, em primeiro lugar, não estivesse pronto no seu corpo. Porque a chamada ainda era longa, irmãos. Você conhece a história. Moisés ainda iria voltar para o Egito, iria cumprir o propósito e ainda iria perambular pelo deserto 40 anos da sua vida. E não é possível que esse homem de 80 anos, que ainda iria andar 40 anos montando o tabernáculo, desarmando o tabernáculo, haveria de ter um corpo cansado. Moisés, com 80 anos, era um coroa, sarado no corpo,
para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Diga para essa pessoa que está sentada do seu lado: Deus quer te encontrar sarado no corpo, Deus quer te encontrar preparado, Deus conta com você, independente da sua idade, Deus conta com você. Mas pastor, você não conhece a minha história, você não sabe da minha doença, você não sabe o quanto eu estou cansado, você não sabe o quanto eu não tenho mais esse preparo. Ei, há uma parte que é sua, e nessa ministração você vai aprender que ainda há tempo para você. Você crê nisso? Amém. Então Moisés, com 80 anos de idade, recebe uma chamada. E isso chamou a minha atenção há 4 anos atrás. Porque com quase 8 anos de ministério, 7 anos de ministério, eu já ministrava, já palestrava no mundo inteiro, mas o meu corpo estava cansado e despreparado. E eu comecei a sentir as sequelas disso. Porque o problema não era o peso que eu cheguei. Primeiro eu estou falando sobre o corpo. Porque o corpo é o transporte do Espírito Santo. Verdade. Não tem como você cumprir a chamada de Deus na sua vida se o seu corpo estiver numa cama, querido. Eu não estou dizendo que você não pode fazer a vontade de Deus mesmo numa cama, mas se você tiver condições de andar, de perambular, de proclamar a verdade e de ministrar o Evangelho nos 4 cantos da terra, você não pode estar em uma cama. Em nome de Jesus, você recebe? E há 4 anos atrás eu estava completamente enfermo, não somente na minha alma, mas também no meu corpo. A minha pressão, querido, chegava a 22/13. Eu chegava no local da minha ministração, no Brasil, antes eu tinha que passar no hospital para tomar Rivotril na veia. Porque além do meu sobrepeso, eu estava completamente desequilibrado naquilo que nós chamamos de hormônio bioidênticos, ou seja, tireoide, testosterona, cortisol, hipertenso. Eu estava prestes a bater as botas e voltar para casa mais cedo. Estou te falando nessa manhã, Deus não tem nenhum problema com a sua morte. Quem tem problema com morte são aqueles que ficam. A palavra diz que Deus se agrada na morte dos justos. Sim, Senhor. A festa no céu quando você morre, meu irmão. Essa é a verdade, essa é a realidade. Sofre quem fica, sofre quem tem saudade, sofre quem ama por aqui. Mas filho, você não nasceu para morrer cedo, você nasceu para viver até aonde Deus tem um propósito contigo, na completude do seu ministério, da sua chamada. Quando eu completei 45 anos de idade, no meu aniversário, eu não era o templo do Espírito, eu era uma verdadeira catedral. E eu estava desse jeitinho que você vai ver agora no telão da igreja. Eu pesava 100 quilos. Mas muito mais do que os quilos que eu tinha externamente, eram os problemas que isso causava dentro de mim. E amados, isso é uma guerra para mim até hoje. Eu estou há quase 5 anos guerreando contra a minha mente, contra o meu espírito e a minha alma inclinada para o pecado. Eu não vim aqui para apontar o seu erro, mas para testemunhar a minha vitória, porém a minha guerra de todos os dias, que é nunca voltar atrás aquilo que Deus jogou em mim. Você não pode renegociar os territórios que você conquistou. Os territórios que você conquistou em Deus, você precisa estar lá de pé. Como aquele jovem, quando estava diante dos filisteus, guerreando pela sua terra, com as suas lentilhas. O jovem Samar, onde ele ficava de frente até o final, porque tem muita gente semeando, mas deixando o diabo colher. Sabe quando que o diabo colhe naquilo que você semeia? Quando você desiste do território, quando você desiste da santidade, quando você desiste daquilo que você conquistou. Não quero mais, não presto mais, não quero mais, eu não consigo mais. Ei, Deus te chamou para a vitória e não para a derrota. E com 45 anos de idade, completamente desequilibrado, nos meus hormônios, passando muito mal, aí eu procurei um médico. E geralmente nós somos assim, somente homem, irmãos. Homem é complicado o negócio. E casado então, Deus usa o anjo, né, que é a esposa dele. Meu filho, você precisa do médico. De médico? Precisa de médico? Sou macho, rapaz. Aqui é pedra 90 até o final, aí vai, até bater a cabeça no muro e falar assim: meu Deus, eu preciso de ir ao médico.
E aí procura o médico, como eu procurei. E eu procurei um médico crente, irmãos. E quase que eu me arrependo por isso. Porque ele falou para mim, meu filho, eu tenho algo para te dizer. Eu falei, pois não, doutor, você tem a profissão que mais mata na face da terra. Eu falei, como assim, doutor? Eu larguei o celular, eu sou pastor hoje, então. Essa é a profissão que mais mata. Mas isso não é profissão, doutor, então, mas eu estou comparando como se fosse uma profissão. Porque hoje os pastores estão morrendo, e os líderes, e também o povo de Deus está morrendo. Por quê? Porque o pastor cuida da igreja, é um peso espiritual. O pastor cuida da sua família, é outro peso espiritual. Somado a isso, ao que nós comemos e a forma que nós comemos, isso é igual a uma bomba relógio prestes a explodir. Amados, essa palavra que Deus me deu para a igreja é uma palavra de confronto e muito difícil de ser pregada. Por quê? Porque mexe nos nossos alicerces e na nossa cultura, da época da nossa avó. Posso falar algo para você sair daqui bem confrontadinho? Tudo que a sua avó te ensinou que você comia quando criança era bom, é tudo errado. E hoje nós temos uma geração doente e uma igreja obesa porque come errado. As doenças que são as doenças autoimunes, câncer, diabetes, pressão alta e outras, todas elas, 95% são provenientes do intestino e 100% delas vêm daquilo que você come e do nível que você vive na questão do estresse. Quando eu procurei o médico, ele falou, você precisa mudar e fazer uma reeducação alimentar. Eu falei, meu Deus, o que eu preciso parar de comer? Ele falou, simples, tem uma trilogia, Deus é um ser triuno, então eu vou tirar também uma trindade da sua vida. O trigo, diga amém. O leite e derivados, diga amém. Você, mãe, que dá leite para o seu filho, você está dando veneno para ele. Pastor, mas leite de vaca é veneno, é? Nós somos os únicos mamíferos que saímos da teta da mãe e vamos para a teta da vaca. Você não nasceu para tomar leite, meu irmão, minha irmã. Ah, mas eu não posso tomar nenhum leite? Pode. O leite de coco, o leite de amêndoa e principalmente se ele é feito em casa. Mas o meu avô tomava o leite da vaca da fazenda. O leite da vaca da fazenda não tinha antibióticos e não tinha hormônios externos. Mas o leite da vaca foi feito para bezerro e não para você. A vaca ela pesa em média de 300 a 500 quilos dependendo da vaca. O leite da vaca contém hormônio para suprir o peso de um bezerro. Quantos aqui querem pesar 400 quilos? Ele falou, largue o trigo, porque contém glúten. Glúten vem de cola. Largue o leite e os derivados. E largue aquilo que mais mata na face da terra. O açúcar refinado. Diga uau. Você sabe qual é o alimento do câncer? O açúcar. Se você corta o trigo, corta o leite, corta o açúcar, se tem alguém aqui que sofre dessa doença, eu quero te dizer que tem um programa que nós começaremos na segunda-feira, que esse programa pode curar a sua vida. Amém. Pode retirar essa parasita que se alimenta do trigo, do leite e do açúcar. Como é que você mata uma parasita? Matando ela de fome. Quando você deixa de alimentar a parasita, ela morre. E o câncer é uma parasita. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Já temos vários testemunhos de pessoas que com diabetes B, que fazendo a dieta cetogênica com o jejum intermitente, curou da diabetes, não tem mais. Aleluia. Um amigo meu tinha um filho de 8 anos, há 8 anos sofria de sinusite, renite e alergias crônicas. E eu incomodado com aquilo, igreja. E eu falei, Deus fala ou não fala? Eu não sou médico, né? Então é bem complicado para mim. Mas eu falei para ele, meu irmão, tira o leite da criança. Ele, sério? Eu falei, tira o leite uma semana e fala para mim o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Essa criança completou 10 anos. Há 8 anos doente. Há 8 anos indo a médico. Há 8 anos tomando remédio, sabe? Para empurrar o lixo para debaixo do tapete. Há 8 anos, ela completou hoje 10 anos. Sabe por quê? Há 2 anos o pai tirou o leite dela. Sabe o que aconteceu? Curou. Aleluia. Sabe o que alguém fala pra mim? Brinco, por que os médicos nunca me disseram isso? Porque tem uma máfia que ronda
a farmácia, a máfia farmacêutica, a máfia alimentícia e também a máfia dos médicos. É um círculo vicioso, onde você come o que te inflama, aí vai para o médico para sarar e ele te empurra para a farmácia. E você fica nesse círculo vicioso. Depois que eu cortei o trigo, o leite e o açúcar, irmãos, eu tomava aquilo que nós chamamos no Brasil de omeprazol. Aqui é omeprazole. Eu tomei 25 anos de omeprazol, um de manhã e um à noite. Sabe por quê? Porque eu tinha uma intolerância e uma queimação no meu estômago. Então eu tomava omeprazol. O omeprazol causa demência. Há quase 5 anos eu não sei mais o que é tomar omeprazol, porque foi eu mudar e parar principalmente o trigo, que a queimação do meu estômago parou. Mas muito mais do que isso, para você ver e sair daqui confrontado. 42 dias depois, quantos dias, igreja? 42. Eu fiquei assim, de catedral, passei a ser um templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Foram 1 mês e 12 dias depois, irmãos, da reeducação alimentar. Eu eliminei, eu não gosto de falar perdi, porque quem perde corre o risco de achar. Então eu eliminei 25 quilos em 42 dias. Mais ou menos aqui na América, entre 45 e 50 pounds. Eu não sei fazer esse cálculo direito, mas foi mais ou menos por aí. Em Boston, já fizeram uma pesquisa, médicos, que já nasceu a geração que vai viver até 120 anos de idade. Posso ouvir, amém, irmãos? E aí você fica imaginando, né? Por que você luta tanto para morrer mais tarde se você vai morrer? Um dia um amigo meu falou assim para mim: Brinco, você vai ser o defunto mais sarado do caixão da face da terra. E amados, é lógico que nós vamos morrer. Aonde você vai estar daqui a 200 anos? Diz assim, ó, Mortinho da Silva Sá. No céu, ou esperando a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Mas a questão não é quando você vai morrer, mas é como você vai viver. Eu estou com um familiar enfermo e acamado, agora está na cadeira de rodas em casa, quem não pode ir ao banheiro sozinho. E a questão aqui, querido, é que se você viver até 120 anos, você possa viver como Moisés disse no final da sua vida: eu morro com 120, mas com os meus ossos descansados, a minha alma jovial. Você tem que viver até 120, fazendo tudo que você faz aos 40 anos. E essa é a geração que já nasceu, porém tem uma parte que é sua. É lógico que Jesus pode curar do câncer? Pode curar da diabetes? Pode. Jesus ainda cura, Ele pode curar de qualquer coisa, mas tem uma parte que é sua. Se você pagar o preço, meu irmão, e você decidir, mas é muito caro. Caro está o iPhone Pro 11, meu irmão. Isso aqui é caro. Caro, irmão. E muitos de nós aqui acordam às 4 da manhã e vai para a fila da Apple, porque esse aí é meu. Então investimos no iPhone, mas não investimos na nossa saúde. Cuidado, porque você pode estar hoje investindo numa doença para gastar depois, mais tarde, com remédios, médicos e algo paliativo, que na verdade não vai curar você, só vai determinar um tempo um pouco maior para que você viva na face da terra. Como você quer estar vivendo até ser, querido, que você viva até 120 anos, amém? Você recebe isso? Mas para você ver os seus filhos crescendo, para você ver os seus, jogar bola com os seus netos, para você poder fazer tudo que você faz quando você tem agora 30, 40, 50, 60 anos. Eu com 120 anos quero estar assim, ó, pode botar lá, já profetizando na minha vida. Um velhinho sarado no corpo. Desculpe aí as tatuagens, fiz antes de converter. Mas um velhinho sarado no corpo, né? Buscando uma longevidade, qualidade de vida, saúde, porque eu creio nisso. Amados, eu creio que quando eu tiver 80 anos, Deus pode se manifestar a mim, como se manifestou Moisés, dizendo: ei, eu tenho uma chamada com você, eu tenho mais 1 quilômetro para andar junto com você, eu tenho sonhos contigo. Meu irmão, não é a idade que você tem, mas é o Deus que você serve. Ele pode se manifestar a você com 80, com 90, com 100, com 120, mas você precisa se preparar. Aleluia. Sarados no corpo para o cumprimento do propósito. Amém. Sarados no corpo. Uma vez um amigo meu, eu tenho muita intimidade com ele, estava pesando
260 quilos. Quanto isso dá em pounds? Nem sei. É muitos pounds, né, irmãos? E eu falando com ele, ele nada, pode tirar a foto. Eu falei para ele, tá tranquilo, meu irmão, quando você morrer, e a mulher dele era magrinha, linda, eu falei, eu caso a sua esposa de novo com um cara mais sarado. Aí ele, tá amarrado, pastor. A casar minha mulher com outro, minha mulher é minha. Eu falei, eu sei que ela é sua, mas você não está cuidando dela. Como assim? Eu cuido muito bem dela. Olha só, aquele que cuida da sua esposa, cuida de si mesmo melhor ainda. Porque você precisa durar, irmão. Você é o cabeça, é o sacerdote, é o pastor da sua casa. Você não pode simplesmente deixar a sua casa para outro tomar conta. E quando nós somos negligentes com o nosso corpo, nós estamos fazendo isso. Deixando a nossa casa, deixando a nossa família, profetizando que se eu morrer, vai vir um outro homem de Deus cuidar daquilo que era meu. Eu não vou dar esse mole, eu não vou dar essa brecha. Não quero isso para minha vida. Eu quero viver até 120 anos junto com a minha esposa. Na verdade eu oro, viu? Quantos casais nós temos aqui? Eu oro para que Deus me conserve até 120, mas leve a Nana com 119. Que isso, pastor? Por que a cara dela lá? Falei, irmãos, calma que eu vou te explicar. Porque se ela for com 119 preparar a casa, e eu for um ano depois, eu vou ficar pelo menos um ano vivendo sozinho sem ninguém mandar em mim, velho. Eu mereço, não estou brincando. A gente ora para ser arrebatado juntos. Ou com 70, ou com 80, ou com 90, ou na hora que Deus voltar, que Jesus voltar, nós seremos arrebatados juntos, mas sarados no corpo. Diga para a pessoa que está sentada do seu lado, o seu corpo não te pertence. Escolhe uma pessoa aí, olhe para ela com uma cara de profeta e fala, ó, o seu corpo não é seu. Você é o templo do Espírito Santo. A igreja não pode ser uma senhora obesa. O corpo não é um corpo doente. Nós somos conhecidos como o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é sarado, é curado, é liberto em nome de Jesus. Ok. Moisés então estava preparado no seu corpo, eu creio nisso. 80 anos, mano. Deus se manifesta para ele e fala assim, não, eu tenho um negócio contigo aí. Eu tenho um ministério grandioso. Imagina você com 80 anos recebendo uma palavra, aí eu ainda tenho muito a fazer através de você. Tu vai rir e fala assim, ô Senhor, eu tenho 80 anos. Levantarão, levanta outro, tem tanta gente mais nova aí, não, mas Deus não abre mão de fazer aquilo que Ele quer fazer com você. Tem um propósito, tem um ministério que Deus tem contigo. Ele não vai abrir mão, não vai dar para outro enquanto você estiver vivo e disposto para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porém aqui o que Moisés não tinha era uma alma curada. E agora eu quero entrar nessa parte aí que tanto nós precisamos, todos nós aqui. Amém. Cura na alma, cura no espírito. Moisés tinha uma alma completamente enferma. Moisés era um homem completamente desequilibrado na sua emoção. Por quê? Ele não sabia mais ou menos o que ele era. Se eu sou egípcio ou se eu sou hebreu. A cabeça de Moisés, ele tinha sido abandonado pela família biológica e expulso do Egito pela família adotiva, ou seja, ele foi rejeitado em todos os aspectos. E talvez você tenha sido, ou vive, ou já viveu uma história parecida. Rejeitado pelo seu pai, rejeitado pela sua mãe, rejeitado por aqueles que te criaram. E você vem vivendo essa dor na sua alma, essa lepra na alma, que paralisa o ministério de Deus na sua vida. Não porque Deus não é poderoso para fazer, porque nós nos fechamos em nossas lepras pessoais. Verdade. E Moisés então estava enfermo na sua alma. E um crente enfermo na alma costuma dar desculpa para não cumprir o ministério que Deus tem para a sua vida. Eu vou repetir. O crente enfermo na sua alma costuma dar desculpas na sua vida para não cumprir o ministério que Deus tem confiado para com você. E não foi diferente. Esse homem sarado no corpo, mas enfermo na alma, deu a primeira desculpa, que está lá em Êxodo 4:1. Eis que não acudirão a minha voz e não crerão, e ainda dirão que o Senhor não me apareceu. Imagina o próprio Deus se manifestar a você dizendo, ei, eu vou te levar lá aonde você foi humilhado, e lá no lugar da sua humilhação eu vou te exaltar. Aquilo é bíblico, os humilhados serão exaltados. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Deus quer exaltar você no lugar da tua humilhação. Deus
Deus quer levantar você onde você foi expulso. Deus quer usar você onde ninguém acredita em você. É justamente lá onde Deus quer usar você. Mas precisa de confiança, precisa de uma alma curada. Moisés não tinha relacionamento, não tinha intimidade e muito menos uma alma curada para entender que Deus iria com ele e o próprio Deus iria fazer o milagre. Então o que nós precisamos para não cumprir o ministério na igreja é uma desculpa. Não, pastor, não posso. Sabe como é que é? Eu estou primeiro cuidando da minha casa. Mas não é bíblico cuidar da casa em primeiro lugar? É, você precisa cuidar da sua casa em primeiro lugar. Mas o buscar em primeiro lugar não é na casa, é no reino. E buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Buscar não é cuidar, meu irmão. Buscar é independente das lutas, ir para a igreja e falar: Deus, eis-me aqui, eu estou completamente acabado, arrasado, almático no meu coração, mas eu busco o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Glória a Deus. E Moisés foi para o deserto fugido, meu irmão, expulso, tentou se esconder lá, mas Deus achou Moisés lá no deserto. Deus fala em qualquer lugar, sim ou não, irmão? Amém. Eu perguntei para Deus, se o ministério do amado seria no Egito, por que ele teve que sair do Egito, ir para o deserto, se eu falar para ele voltar para o Egito? E Deus falou comigo: o problema não é onde eu falo, é onde você ouve. Está comigo? Amém. Deus pode falar no Egito, pode falar na nossa casa, pode falar até no inferno, irmão. Aleluia. Deus fala em qualquer lugar. Deus manda no diabo, manda nos anjos, manda em tudo. Ele é soberano. Aleluia. Mas o problema não é onde ele pode falar, mas é onde nós ouvimos Deus. Moisés no Egito não estava de repente inclinado a ouvir a palavra, a ouvir o direcionamento. Precisou de um desertozinho particular. E no deserto Deus então fala para Moisés. Não, no deserto é que Moisés ouve o que Deus tem falado há muito tempo para ele. Então Moisés, mesmo assim no deserto, tendo uma chance de conversar tete a tete com Deus, ele dá uma desculpa. Não vão crer que o Senhor me apareceu. Olha, o Senhor não sabe o que está fazendo. Os egípcios me conhecem muito bem, e principalmente os hebreus. Eu não vou voltar para lá, eu fui humilhado naquele lugar. E de repente Deus pergunta o que para Moisés? No segundo versículo: Moisés, o que você tem nas tuas mãos? O que isso tem a ver com o contexto da história? Nada, irmãos. Deus aparece para Moisés, né? Derrama sobre Moisés a vontade dele, que é o ministério, a chamada que o próprio Senhor tinha para com Moisés. Moisés, eu ouço o clamor do povo que ora e clama pela sua liberdade. São mais de 3 milhões de hebreus. É o meu povo que está lá cativo no Egito. Eu ouvi a oração e vou mandar você para ser o grande libertador. Moisés então diz que não quer ir. E de repente Deus pergunta: o que você tem na sua mão? O que tem a ver, né? Uma pergunta com o contexto da história. Sabe aquele negócio? Tinha 5 discos voadores no céu, caíram 36 laranjas na terra, e ninguém comeu ninguém, porque jacaré não come pipoca. Uma coisa que você não vai entender nunca. Não tem sentido. Para Deus não tem sentido esse negócio. O que você tem nas tuas mãos? E aí Moisés responde, e responde como se tivesse, né, um sentido maravilhoso. Aí agora sim eu tenho nas minhas mãos o meu cajado. E aí Deus me revelou que ele teve que perguntar algo relevante para Moisés, para construir novamente uma ponte de confiabilidade. Deixa eu te falar algo. Deus, ele é capaz de vir até você e trazer um assunto que você entenda, para que você volte a reestabilizar a sua intimidade e o seu relacionamento com ele. Moisés conhecia aquele cajado, meu irmão, minha irmã. Sim ou não? 40 anos no Egito, talvez Moisés carregasse com ele o que? Uma espada. Mas 40 anos no deserto, Moisés carregava aquele cajado para com ele. Moisés tinha confiança naquele cajado, sim ou não? Talvez Moisés pudesse ter respondido assim para Deus: agora sim o Senhor perguntou algo relevante. Nas minhas mãos eu tenho o meu cajado, e eu confio nesse cajado. Esse cajado já me ajudou a subir o Monte Sinai, a descer o Monte Sinai. Na parte da vara que há de baixo, eu já estoquei muitos predadores contra as minhas ovelhas. Ah, Senhor, nesse cajado eu confio. E aí vem a palavra de Deus dizendo o quê?
joga o cajado no chão. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Tem muito cajado que te acompanha há 40 anos que você tem confiado mais do que a palavra de Deus a seu respeito. Talvez esse cajado pode ser o seu trabalho, a sua intelectualidade, aquilo que você pode fazer. Está na hora da igreja hoje, americana, e não só os nativos, mas nós, imigrantes, porque eu creio numa mão inversa agora do evangelismo e da proclamação do evangelho. Começou na Europa, derramado sobre os Estados Unidos, que alcançou o Brasil. Agora, meu irmão, é o Brasil tocando fogo na América do Norte e acordando novamente o continente europeu, porque está morto. Mas precisamos voltar a confiar na palavra de Deus a nosso respeito. E muitas vezes nós confiamos, pastor aqui, Maurício leu em Salmos, que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Moisés confiava no seu cajado. Qual é o seu cajado que você tanto confia? Mais do que o próprio Deus da sua vida. É o seu trabalho, é o seu dinheiro, é o seu cheque. Querido, Deus fala para Moisés: joga esses 40 anos que representa aí no seu cajado, aquilo que você confia tanto, joga no chão e olha para mim. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu emprego, não. Eu não estou dizendo para você abandonar os seus dons e tal. Não, não é nada disso. É mais do que isso. É você confiar em primeiro lugar naquele que pode fazer tudo acontecer na direção da sua vida. Então Moisés é obediente. Eu fico imaginando que Moisés possa ter tido até uma resistência em largar o cajado. Imagina, 40 anos. Mas no temor da palavra, ele: tá bom, Senhor. Largou o cajado no chão. E aí, Deus faz ainda mais uma coisinha. Transforma o cajado de Moisés em uma serpente. E a palavra diz que Moisés fugia. Imagina Moisés fugindo daquilo que caminhou lado a lado com ele há 40 anos. Confio tanto nesse cajado. Jogou o cajado, olhou para Deus. O cajado se transformou numa serpente venenosa e perigosa. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Tem muita coisa que te acompanha há mais de 40 anos que você pensa que é cajado, mas sempre foi serpente para te matar. Não, pastor, eu confio nela. Estou trazendo do Brasil, vou botar na minha casa. Não, pastor, sabe aquelas quartas-feiras fortes para conseguir um emprego maravilhoso? Consegui um emprego, vou ganhar $10.000 por semana. Quem recebe? Amém. Amém. Eu só recebo se for de Deus. Se não for de Deus, eu não recebo. Porque esse mesmo emprego pode afastar você da presença do Senhor. Pastor, é o seguinte: eu vou ganhar 10.000 por semana, mas eu não vou poder mais frequentar a igreja do Senhor, porque eu vou trabalhar de domingo a domingo, e principalmente sábado e domingo é o pico do trabalho, então não posso mais buscar o reino. Querido, você pode ganhar até 1 milhão. Se esse 1 milhão te afasta da presença de Deus, não é cajado, é serpente para te matar. Aleluia! E Moisés fugia daquele cajado que então era dele, que ele confiava tanto, mas até ali foi transformado em uma cobra, em uma serpente. Se eu sou Moisés, eu vou pensar: Deus quer me matar. Alguém já pensou isso? Assim, Deus não gosta de mim, não. Tanto sofrimento, olha o tamanho da serpente. A serpente era cajada, agora é serpente. Estou correndo da serpente, queria me colocar de volta no Egito. Deus quer me matar. E aí vem a palavra do Senhor novamente, quando não tinha mais nada para fazer em relação a Moisés, dizendo: Moisés, para e pega a serpente pela cauda. Se eu sou Moisés, aí é que eu vou ter certeza absoluta: Deus quer me matar mesmo. Se eu mandar você pegar uma serpente venenosa no chão viva, você vai pegar por onde, irmãos? Pela cabeça. Todo mundo sabe disso, que é na cabeça que mora o perigo. Então como é que Deus manda Moisés pegar pela cauda? Vou te dar a revelação. A primeira coisa: tudo que Deus faz é contrário à razão humana, para confundir aqueles que perecem e para testificar que o nome dele vai ser glorificado no seu milagre. Então, se vier de Deus, mesmo que todos possam falar para você: meu irmão, tu vai pegar a serpente pela cauda,
Então você está maluco. Quem mandou você fazer isso? Você, Deus. Que droga você tomou, irmão? E Deus mandou você fazer isso? Nada? E Deus iria mandar você pegar a serpente pela cauda? Irmãos, não é aquilo que você faz, mas é o tanto que você é obediente à palavra do Senhor. Você entende isso? Não é aquilo que você bem entende ou bem faz, mas é aquilo que você entende bem, segundo a palavra de Deus, a seu respeito. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, joga a rede do lado direito. Pedro foi obediente, sim ou não? E a palavra diz que ele pescou grande quantidade de peixes. Agora eu pergunto para você: se Jesus manda Pedro jogar pelo lado esquerdo, Pedro, joga a rede do lado esquerdo, ia ter peixe, sim ou não? Sim. Claro. Se Jesus manda Pedro, joga a rede para frente do barco, ia ter peixe, sim ou não? Sim, Jesus mandou. Se Jesus fala assim: Pedro, larga a rede, abre a boca, eu vou encher tua boca de peixe, ia ter peixe, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a questão não é aquilo que você faz, mas é a palavra que sai da boca de Yeshua HaMashiach a teu respeito. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é com rede, se é sem rede, não importa. O importante é sermos obedientes à palavra de Deus. Então Moisés foi obediente. A palavra diz, em um contexto mais enxuto, que Moisés pegou a serpente pela cauda. Mas eu gosto de viajar na maionese, se você me permite a palavra maionese. Eu gosto de viajar um pouco na Bíblia, irmãos. E eu fico imaginando o seguinte: Moisés teve que pegar a serpente pela cauda, sim ou não? Mas a palavra diz que Moisés fugia da serpente. Não era uma serpente pequena, era uma cobra grande, era uma cobra venenosa e perigosa. E quando veio a palavra para Moisés, para e pega a serpente pela cauda. Meu irmão, não foi tão simples assim. A primeira coisa que Moisés teve que fazer foi parar, virar de frente e enfrentar a cabeça da cobra frente a frente. Porque a cabeça da cobra estava nos seus calcanhares e a cauda do outro lado. O que Deus manda te falar nessa manhã é que não há nada impossível para Ele. Mas a primeira coisa que você e eu precisamos fazer é enfrentar os nossos problemas de frente. Enfrentar a cabeça da cobra de frente. Antes de você ver então o milagre acontecer na sua vida, meu irmão, e ele vai acontecer, tem uma parte que é sua. Você precisa parar, olhar para Deus, confiar nele, enfrentar as guerras de frente. Aí então o Senhor fará o milagre acontecer na direção da sua vida. Glória a Deus. Moisés teve que parar. Será que ele tinha medo da cobra, sim ou não? Sim. Estava correndo dela, estava fugindo dela, mas debaixo da palavra. Moisés falou: não tem mais o que fazer. Tem muita gente que é assim, eu sou assim. Chegamos em um beco sem saída. Não tem para onde olhar, não tem mais o que fazer. Só resta o quê? Enfrentar o medo. E a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Moisés para então, olha para a cobra. E na minha cabeça eu vejo Moisés enfrentando a cobra, dando um drible na cobra e pegando a cobra pela cauda. E quando ele pegou a cobra pela cauda, ele deve ter orado: agora Deus, em nome de Jesus, faça alguma coisa, porque ela vai voltar e vai me picar. Mas a palavra diz que a serpente, assim que Moisés foi obediente à palavra, voltou a ser cajado na mão de Moisés. Sabe que Deus fala comigo, com você nessa manhã? Não é o cajado que você carrega, mas é o Deus do cajado. Não é o seu trabalho, mas é o Deus do seu trabalho. Não é a sua vida, mas é o Deus da sua vida. Não é o que você pode fazer, mas é o que Deus pode fazer através da sua vida. Ele quer mudar a sua vida hoje. Ele quer mudar a sua história agora, meu irmão. A sua saúde corporal, a sua saúde mental, a sua saúde na alma. Deus quer fazer o milagre acontecer e todos verão o milagre. Aleluia! Está na hora, meu irmão, de você pagar o preço da sua grande mudança. E todos verão o milagre acontecer. Não somente no seu corpo, não somente por fora, mas principalmente por dentro. Porque quando eu mudo, tudo. Aleluia. Jesus muda tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. E aí então você pode imaginar comigo: Moisés, então depois disso tudo, cumpriu o propósito? Não. Ainda deu duas desculpas ainda, misericórdia. Irmãos, ainda bem que Deus é Deus, né, pastor Maurício? Não é brinco, né? Se esse Deus fosse brinco, irmãos, eu matava Moisés. Ah, não quer não, irmãos. Morre, volta para casa, levanta Arão. Arão faz a obra, acabou.
Mas o coração de Deus ninguém entende. A misericórdia se renova toda manhã, irmãos. A palavra graça quer dizer favor não merecido, ou seja, nós recebemos aquilo que não merecemos. E Deus, ele ainda continua tentando, continua mudando, continua lapidando o diamante bruto, aonde qualquer um daqui já teria perdido a paciência há muito tempo. Uma vez um irmãozinho falou assim para mim: eu não aguento mais aquele cara, meu irmão, não aguento mais perdoar. Eu já perdoei mais de 20 vezes. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 490 vezes por dia. É muito perdão, irmãos. Tem dias que eu perdoo a minha esposa umas 257. Já quero pular no pescocinho dela. E o marido aqui já tem vontade de pular no pescocinho da esposa, né, irmãos? Ele que é santo. E a minha esposa, então? Irmãos, ainda bem que Deus é Deus. Ainda bem que aquele que foi crucificado na cruz tem um nome sobre ele chamado Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. E aí Deus houve duas desculpas de Moisés. A primeira: eu não tenho eloquência, manda outra. O que é isso? Eu não tenho a capacidade e o entendimento e a intelectualidade para esse serviço. Mentiroso. Moisés, mentiroso. Porque lá no Egito está escrito em Atos que esse homem foi preparado nas escrituras e estudou nas melhores faculdades daquele lugar. Irmãos, quem era Moisés no Egito? Não era qualquer um, não. Ele era o filho da filha de Faraó, ou seja, o netinho de Faraó. Faraó era o seu vovozinho. Era o playboy do Egito. Morava numa tenda triplex. Tinha um camelo do ano na garagem e um cavalo conversível, irmão. Não era qualquer um, não. Estudava nos melhores colégios. E era imigrante, hein, irmão. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Tem um green card sobre a sua vida, mas ele não é nem americano nem brasileiro, ele é espiritual. Deus, ele vai fazer, sabe, o milagre acontecer. Não, pastor, você não conhece a minha história. Eu não conheço, mas Deus pode mudar qualquer história na face da terra. Ele pode fazer o milagre acontecer. Ele receba em nome de Jesus. É só você mostrar em primeiro lugar o seu reino. É só você confiar em Deus. Ele pode fazer. Ele pode fazer. A segunda desculpa: eu tenho a língua pesada, eu sou gago. E quando eu fui falar contra Moisés, Deus perguntou para mim: e você, qual é a sua gagueira? Eu falei: eu não sou gago, Senhor. E ele disse: você não é gago na boca, mas é gago na alma. Tem gagueira que não está na boca, mas está na alma. A gagueira é aquilo que pestaneja, é aquilo que cavalga, é aquilo que... O nome Cláudio vem de claudicando, ou seja, aquele que é manco, aquele que... Eu estou falando do Cláudio que eu me chamo Cláudio, né? Então eu sou manco no reino espiritual. Mas eu, enquanto Cláudio, sou manco, mas Cristo em mim me conserta de toda mancada. Você entende isso? Amém. E ele falou: qual é a sua gagueira espiritual que tem retido você no banco da igreja? Qual é a gagueira espiritual que tem retido você a mudar os seus hábitos alimentares? Sabe o que Jesus falou comigo? O Espírito Santo: se você não domina aquilo que você come, você não domina nada na sua vida. Isso é forte, irmãos. E é difícil para mim. Para mim. O que Deus faz com Moisés? Cura a sua alma. Como? Para terminar, livro de Êxodo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Versículo 6, Deus fala para Moisés: Moisés, coloque a sua mão no seu peito, ou em outras traduções que eu gosto mais, no seu seio. E Moisés colocou. A palavra diz que quando ele tirou a mão dele estava leprosa. Mas eu não creio, e aí eu gosto de viajar teologicamente, a Bíblia não diz, mas eu não creio que essa lepra veio do peito. O que eu gosto de crer, isso é uma revelação pessoal, né, irmãos? Revelação pessoal. O que eu gosto de crer é que Deus abriu o peito de Moisés e permitiu a Moisés colocar as suas mãos no seu coração. Porque a palavra diz, né, que de tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso
coração. Jeremias 17:9 diz o que? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A lepra está nele, irmãos. Provérbios 16:1 diz o que? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem da sua sogra. É isso, irmãos? Não. A resposta certa vem de quem? Dos lábios do Senhor. Então o nosso coração, ele é muito problemático. É o centro das nossas emoções. É onde nós necessitamos de cura. Então eu gosto de crer que quando Deus fala para Moisés, coloca a mão no teu seio, ele abriu o peito de Moisés e permitiu a Moisés a ser confrontado exatamente na sua própria lepra almática. Deus estava confrontando Moisés na sua essência. Um dia o Senhor falou para mim: tem muito filho meu nas igrejas andando como Moisés, arrumadinho por fora, cheirosinho por fora, mas leproso por dentro. E aí Moisés, quando tira a mão, toma um susto. Meu Deus, eu tenho lepra. O Senhor me salvou da cobra, estou com 80 anos de idade, cheio de disposição e tenho lepra. E aí Deus falou aqui para Moisés: calma, meu filho, coloca novamente a mão no seu seio. Então eu creio novamente que Moisés foi lá e colocou a mão no seu coração. Mas dessa vez, na segunda vez, Êxodo 4, capítulo 7, não era mais a mão de Moisés, mas era a mão do próprio Deus vivo, curando, tirando, retirando a lepra do coração de Moisés, curando a alma de Moisés, dizendo para Moisés: Moisés, você está pronto no corpo, mas eu nesta noite, neste dia, cura a tua alma, alinho o teu espírito para você cumprir o meu propósito. Ei, Deus está curando você nessa manhã no teu corpo, Deus está curando você no teu espírito, Deus está curando você na tua lepra almática, para que você venha viver a intimidade e o relacionamento com Ele. Forte aplauso a Ele nessa manhã aqui. Que Ele cresça na tua vida, que Ele apareça na tua vida, que verdadeiramente você saia daqui não somente cheio da presença dEle, mas transbordando do Espírito Santo.